Então vamos lá, gente. É isso aí, eu perdi minha câmera do notebook e agora eu sou obrigado a gravar com a câmera que eu estava usando para poder focar os textos bíblicos. Então, toca o barco. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia Clara. Meu nome é Rafael, eu tenho 37 anos, sou casado com uma esposa maravilhosa. Junto nós temos enfrentado todas as barras de um casal, de uma vida, de uma família normal. E especialmente agora nós estamos muito felizes porque nasceu finalmente o nosso quarto filho. Está em nossas mãos, está em nossos braços e que agora a gente espera que seja entregue a sua vida na mão do nosso Criador, na mão de Hu, Yahuwah e Yavé. Cada um com sua pronúncia. Aqui em casa nós falamos Ihu, que é o que nós lemos no tetragrama, se nós subtrairmos as vogais. Então estamos especialmente muito felizes e muito cansados também. Faz parte do jogo, não tem jeito. Mas eu não quero tomar o tempo de vocês não. Conforme prometido, nós voltamos o canal no dia 13/6 e é claro, com alguma dificuldade a gente vem, através da falta de tempo, a gente vem tentando colocar os conteúdos de forma organizada, sistemática, mas nem sempre a gente consegue realizar todas as tarefas que a gente quer. Então a gente, por vezes, tem que abrir mão de coisas de fora para poder estar aqui dentro do canal, porque nós sabemos que o assunto aqui é muito sério e extremamente relevante. Nós temos falado alguns vídeos consecutivos sobre o apóstolo Paulo e o apostolado de Paulo. Então é muito importante que a gente tenha em mente que esses assuntos devem ser checados, porque como eu estou fazendo o papel aqui de advogado da escritura, e talvez eu seja a pior pessoa para isso, mas eu tenho me esforçado, o que muitos pastores, padres não chamariam de contradição, ou então colocariam como duas formas, duas perspectivas de visualizações diferentes, eu tenho batido na tecla que seriam contradições e seriam inclusive armadilhas para os israelitas. Como muitos netzarins, judeus messiânicos, colocam Paulo como um grande apóstolo e esquecem das outras palavras de Yahushua HaMashiach, eu tenho feito o processo invertido, colocado as palavras de Yahushua HaMashiach e toda a teologia de Yahushua HaMashiach em detrimento das palavras de Paulo e a teologia de Paulo. E nós vemos que tem muitos conflitos. E aí nós vemos cristãos, judeus messiânicos e nazarenos dizendo que não há conflito. São simplesmente meros pontos de vista, onde cada autor de escritura teria um objetivo diferente, um público diferente. Eu discordo totalmente disso, a gente vai investigar um pouco isso hoje. Em falar nisso, vamos investigar se Lucas era um médico mesmo ou se Lucas era um advogado de Paulo, né? Muitas vezes as cartas que Lucas escreveu para Teófilo parecem mais cenários sob perspectivas paulinas do que um cenário completo do apostolado, ordenado, mandado, direcionado, encaminhado por Yahushua HaMashiach, por Jesus Cristo. Então, eu não quero tomar o tempo de vocês e eu peço desculpas também pelos últimos vídeos ter tratado de temas hipotéticos. Então eu peço um pouco mais de paciência para vocês. Hoje é mais um tema hipotético, para já no próximo vídeo a gente entrar direto em Atos 1:2. Até agora nós vemos falando de Teófilo, basicamente ali Atos 1:1, Atos capítulo 1, versículo 1. E já a partir do próximo vídeo, sem ser esse agora de hoje, o próximo, a gente vai começar a falar de Atos 1:2, depois Atos 1:3, isoladamente. Eu vou fazer os comentários de Atos 1:2, os comentários de Atos 1:3. Então tá muito legal, não percam. Vamos dar uma olhadinha então se Lucas era médico mesmo. Que seja, talvez ele fosse mesmo. Só não pareceu. Vamos lá. Gente, a gente tem falado nesses últimos vídeos sobre as hipóteses da origem dos livros do Novo Testamento. Nós relacionamos isso a Lucas, a Paulo e a João Marcos, que teria talvez uma influência no evangelho tanto de Marcos quanto no de João. E Paulo, supervisionando tudo, trouxe João Marcos e Lucas como instrumentos para o ministério dele. Paulo teria mexido no evangelho de Mateus e teria criado o evangelho de João, com essa divinização de Jesus, onde o próprio nome de Hu, Yahuwah e Yavé não aparece e Jesus passa a ser o novo Deus, que através das cartas de Paulo, Paulo menciona que agora o Pai fala através do Filho. Eu questiono a filiação, nós fizemos um vídeo agora que foi o vídeo dessa paralisação de 3 semanas do canal. Eu peguei todos os trechos do Antigo Testamento que falam sobre a filiação, vimos que Deus não tem filho. Isso é apoiado por judeus, é apoiado por muçulmanos. Só quem acredita que Deus tem filho, ou então que Deus e o Filho são a mesma pessoa, são cristãos e nazarenos e judeus messiânicos. Eu não sou nem cristão, nem nazareno, nem judeu messiânico. Eu sou israelita. Então eu pego o Antigo Testamento e me baseio nele. Então a gente vem falando sobre as origens do Novo Testamento e a suposta interferência de Paulo nisso. E nós vimos um gráfico no vídeo passado sobre a sinopse da vida e ministério de Yahushua HaMashiach e o que Marcos, Lucas e Mateus, em tese, teriam dito em termos de percentuais dos temas da vida e do ministério de Yahushua HaMashiach de Jesus, o quanto cada um falou dos respectivos assuntos. E agora eu vou tratar só do Evangelho de Lucas, os eventos únicos ao Evangelho de Lucas. Então, nós podemos ver aqui na tela que 35% do texto de Lucas, ou seja, em outras palavras, mais do que 1/3 do seu texto, são eventos únicos
relatos que só Lucas tem sobre a vida e o ministério de Yeshua HaMashiach. Isso desde a genealogia de Yeshua HaMashiach, que Marcos não fala, João não fala, e Mateus fala ali também com uma certa discrepância de informação, porque estaria uma genealogia tratando da ascendência de José e a outra da ascendência de Maria, mas isso não fica claro. Mas que de qualquer forma, em ambos, tanto em Mateus quanto em Lucas, nós temos erros. Inclusive, esse é o comentário da linha 1, ó. Genealogia errada de Jesus em relação ao Antigo Testamento e em relação à falta de registros civis ou historiográficos. Isso acontece tanto em Mateus quanto em Lucas. Então, desde o nascimento de Yeshua HaMashiach, sua genealogia, sua ascendência e até a ascensão, a suposta ascensão aos céus, Lucas cobre toda essa faixa, o que dá uma perspectiva de que ele era um historiador, e Paulo afirmando que ele era médico, e eu agora rasgando o verbo dizendo que ele era um advogado de Paulo. E a gente vai chegar nisso aí também. Tem registro, Rafael, manuscritológico de Paulo, Lucas ou algum outro pai da igreja dizendo Lucas era um advogado? Gente, não podemos tratar tudo que eu falo com absoluta literalidade. Eu sou muitas vezes irônico, muitas vezes eu sou sarcástico, mesmo que na maioria das vezes eu fale as coisas de forma séria. Então Lucas de forma alguma é um advogado. Não há qualquer evidência manuscritológica falando sobre a possibilidade de Lucas ser um advogado de profissão ou de que Lucas tenha advogado para Paulo. Mas a gente sabe que o próprio Novo Testamento nos revela que a Bíblia é infestada de contradições. Isso não vai mudar na minha mente, isso eu estou checando já no Antigo Testamento, que é tema para daqui a 2 séries, eu ainda vou fazer uma série só sobre os evangelhos, colocar os textos paralelos assim, e muitas das coisas dos evangelhos eu já vou botando agora na série de Paulo, ainda mais para desmascarar esse palhaço desse Lucas aí. Eu até acho que Lucas foi enganado por Paulo, nós vamos chegar nisso hoje. Então o evangelho de Lucas ele tem muitos assuntos, 35% mais do que um terço do texto dele é de histórias da vida e do ministério de Jesus, histórias exclusivas da vida e do ministério de Jesus. Por que eu tenho certeza de que a genealogia de Jesus está errada? Porque a gente consegue conferir nos livros de Crônicas e Gênesis a genealogia até Davi, e de Davi até o máximo possível. Então a gente não encontra nenhuma referência, inclusive a gente encontra erros na genealogia citada tanto por Mateus quanto por Lucas. Eu vou abrir isto futuramente, quando a gente estiver começando a falar sobre a série das contradições dos evangelhos, tá? E a falta de registros civis ou historiográficos é uma checagem simples. Os pais da igreja não falaram, Flávio Josefo não falou, nenhum Herodes e nenhum César falou, a igreja romana não falou, ninguém falou nada. Não há evidência de que tenha um registro da ascendência de Yeshua HaMashiach, então não tem como checar os fatos de Lucas. Pronto, Lucas é um mentiroso. Acabou. Porque está errada a genealogia de Jesus que ele e Mateus teriam citado em relação ao Antigo Testamento. É só ver Crônicas. Não precisa ser muito gênio para saber isso. Adornos no nascimento de Jesus e de João Batista. 2 nascimentos cercados de maravilhas que nenhum outro evangelista testemunhou. E aí? João que escreve, Paulo que escreve, né? Mas o apóstolo João, chamado Paulo, que escreve o Evangelho de João, né? Paulo dita e João Marcos escreve, aquele lindíssimo Evangelho de João, divinizando Jesus e acabando com Ihu, Yahuwah e Yahvé, trazendo Deus para baixo e colocando Jesus para cima. Podia ser o livro, inclusive, desses temas aqui, ó, dos adornos do nascimento de Jesus, as coisas em torno do nascimento de Jesus Cristo, que são espetaculares, maravilhosas e que Marcos e João não falaram nada. Sendo João o cara perfeito para falar isso. Mateus falou algumas coisas ali legais, né? Tipo assim, pô, maravilhoso o nascimento de Yeshua HaMashiach, e Lucas enfeita e pinta um quadro gigante que a gente não tem evidência nenhuma nem no Evangelho de João, que deveria ser o Evangelho em tese que descreveria essas maravilhas. E João, por outro lado, também não fala da genealogia. Ah, mas então sim, tá muito picotado. E tava todo mundo andando com o Yeshua HaMashiach ao mesmo tempo. Aí do nada todo mundo se isola, começa a escrever evangelho. Não tem um relato deles se juntando para falar, vamos fazer uma carta única aqui, pelo menos uma edição final. Aí Lucas fala que escreveu tudo referente à vida, ao que Jesus fez e ensinou em vida no seu ministério, de forma acurada e em ordem. Tá bom, me engano. Jesus ensina no templo quando jovem. Beleza. E aí lá ele fala uma frase muito triste. Ele fala que está cuidando dos negócios do meu pai. E pelo que se entende, José estava ali presente junto com Maria ouvindo isso, do seu filho. E o seu filho estava dizendo que está cuidando dos negócios do meu pai, como se ele fosse o filho de Deus, né? E nós vimos que Deus não tem filho. É um absurdo. Israel é o filho de Deus. E por muitas vezes Salomão e Davi são tidos figurativamente como filho. Agora um filho, um anjo, um arcanjo, Jesus Cristo, um arcanjo como
se fosse Miguel, como filho de Deus, filho literal de Deus, né? Isto é um absurdo, tá? Isso é um absurdo teológico. José não deve ter ficado feliz ouvindo isso. Ou isso é uma mentira deslavada, né? Que é o que eu acho. 7 demônios expulsos de Maria Madalena, citado apenas em Lucas 8:2, com um memorial em Marcos 16:9, ou seja, no final de Marcos, no cenário ali da remoção da pedra do túmulo de Yahushua HaMashiach, das aparições de Jesus e da ascensão, da suposta ascensão, Marcos relembra uma coisa que só Lucas falou. E nem Mateus relata essas 7 expulsões de demônios de Maria Madalena, e nem João relata isso também. E aí os gnósticos e até os muçulmanos tendem a crer de que Yahushua HaMashiach foi casado com Maria Madalena. E aí, por interesse A ou B, colocaram Maria Madalena como uma prostituta, fizeram dela essa imagem, fizeram expulsar dela 7 demônios. Tem um estudo dizendo que eles foram casados e não tiveram filhos, que aquele casamento que Jesus transformou água em vinho seria dele, porque não é uma outorga de um convidado trazer mais vinho para o casamento. E Maria esperava de Yahushua HaMashiach que ele fizesse alguma coisa ali. Possivelmente Maria Madalena e Jesus estivessem no seu casamento com Maria Madalena. Eu acredito nisso? Ainda não. Tá, mas beleza. Também não acredito que foram expulsos 7 demônios dela. Uma pecadora ungindo os pés de Jesus. E aí, Jesus simplesmente, por esse gesto, Jesus fala bem assim: a tua fé te salvou, vá em paz. A mulher está salva, cara. A mulher já está salva. Ela, por ter tido uma fé e ter ungido o pé de Yahushua HaMashiach, ela já está salva. Isso é uma loucura, isso é um absurdo. Inclusive é um absurdo até perante a própria teologia paulina, que você precisa de algumas coisas para justificação. E declarar simplesmente a fé na graça, declarar com a boca a fé na graça e por isso já ser salvo, como tem textos nas epístolas de Paulo falando exatamente isso. Yahushua HaMashiach salva essa mulher da mesma forma. Ela teve fé numa graça que ainda não aconteceu, porque se Yahushua HaMashiach estava falando com ela, ele estava vivo, e a fé dela já salvou ela. E tem pessoas que dão a vida para fazer o ministério de Yahushua HaMashiach e ainda não tem certeza de que são salvos. Então essa mulher fez muito pouco para ser salva. Mas tudo bem, se Yahushua quer salvar ela por causa disso, por causa da grande fé dela que a gente não encontra, para mim esse texto é uma mentira. Tá? Para qualquer muçulmano, para qualquer judeu também seria. Mas para cristão não. Os cristãos já acham que estão salvos, que a morte de Yahushua HaMashiach, né, do Jesus Cristo deles, já foi para salvar as pessoas. E nós que estudamos o Antigo Testamento e o Novo em conjunto, e agora estamos filtrando Paulo, sabemos que foi uma morte expiatória, para expiar os pecados. Porque o próprio Yahuwah falou que já seriam cessados os sacrifícios e as oblações para este tempo, mas que futuramente no templo de Ezequiel, no período milenar, voltará a ter sacrifícios e oblações. Mas não quer dizer que não tenhamos a lei, porque o próprio Yahushua HaMashiach, já falamos isso na série A Lei e o Tempo do Fim, veio completar a lei e não veio derrubar a lei, conforme o grego que a gente analisou. Então, este texto aqui, para mim, é falso. Isso é uma salvação muito barata. Ida a Samaria. E lá em Samaria, Tiago e João tentam interceder para fazer descer fogo dos céus, assim como Elias fez no Antigo Testamento. E isso aqui nem o próprio João relata, e nem Tiago relata isso. Os irmãos querendo um lugarzinho no céu, e os irmãos querendo fazer descer fogo do céu também. Querendo sentar, serem os melhores, porque a mãe deles pediu para serem os grandes no reino do céu. As coisas vão acontecer aqui na terra, a gente vai viver na terra, ninguém vai viver no céu. Isso não existe no Antigo Testamento. Cerca de 30 parábolas exclusivas. 30 parábolas exclusivas. 30 parábolas exclusivas a Lucas. Muitas delas lindas e roubadas, né, de um suposto Mateus original, sumido, ninguém encontra esse negócio, aí coloca, não, esse aqui é o Mateus Shentov, não, esse aqui é o Mateus hebraico mais antigo, eu quero saber o Mateus do século I, o Mateus hebraico do século I, tá? Nós sabemos que existe, muitos teólogos estão atrás disso. E outras parábolas que são absolutamente questionáveis, dá para ver que aquilo ali tem estranhezas, de profecias do Antigo Testamento para se cumprir ali, outros ensinamentos que são muito divergentes com a Torá e condizentes ali com Jesus, muito deificado demais, então elas são extremamente questionáveis, e aí eu suponho que elas tenham sido interpoladas posteriormente. E as muito lindas, bonitas e beleza, que batem com os profetas e batem com a lei, foram roubados do Evangelho de Mateus para ser botado no Evangelho de Lucas. E aí, mais eventos únicos aos Evangelhos de Lucas. Julgamento perante Herodes, com Herodes se alegrando em conhecer Jesus. Só que nenhum dos Herodes, o Herodes primo, o Herodes
primo de terceiro grau, algum Herodes tio, algum Herodes sobrinho, sei lá de da onde. Ninguém nunca escreveu esse maravilhoso acontecimento de Herodes feliz por encontrar Jesus. Isso é claro, invenção de moda. Isso não existiu, esse encontro entre Herodes e Jesus. Se ele aconteceu, ele está muito mal historiografado. Então eu tendo a não acreditar em coisas assim. Aparições exclusivas em Jerusalém. Aparições somente em Jerusalém. Isso são descritos pelos dois discípulos de Paulo, entre Marcos e Lucas, e com aparições já não exclusivas, porque João também relata as aparições na Galileia, mas João também relata aparições em Jerusalém, sendo que Jesus falou que apareceria na Galileia. Nós vamos checar isso aí também. E a ascensão, que são eventos únicos aos dois discípulos de Paulo, Marcos e Lucas. Tá? E aí nós vemos que 35% do texto de Lucas só ele relata. Ele tem conseguido isso de alguma fonte L, né, segundo a academia fala, de relatos, conversa com as pessoas, e Lucas, nem a própria história do próprio Lucas, o Lucas conta. E ele fala no evangelho dele em Lucas 3, que após uma curada investigação de tudo desde o princípio, ele escreveu a Teófilo de modo ordenado. Tudo o que Jesus fez, todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Agora vamos dar uma olhada nisso aí, todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Se Lucas realmente colocou toda a sinopse de Jesus Cristo. E aí se a gente der uma olhadinha aqui nesse próximo slide, deixa eu tirar eu aqui da tela de novo, nós vamos ver o seguinte: Lucas não relata 30% do evangelho de Mateus. Por que 30%? Porque 20% do evangelho de Mateus é único a Mateus também. Nós vamos comentar isso daqui também. 10% do evangelho de Mateus é uma interseção entre Mateus e Marcos. Então Lucas não tem esses 30% aqui. O restante de Mateus, por exemplo, 24% é uma dupla tradição entre ele e o próprio Mateus, e 46% do evangelho de Mateus é uma tripla tradição entre Marcos, Lucas e Mateus. Então são coisas que Lucas tem, mas 30% não. A mesma conta para o evangelho de Marcos. Lucas não relata 21% do evangelho de Marcos, que seria os 18% de interseção entre ele e o evangelho de Mateus, e mais os 3% que são únicos a Marcos. E agora uma informação extra: cerca de 77% de todo o relato de João, Lucas não relatou. Lucas sem vergonha. Lucas sem vergonha. Colocou tudo minuciosamente acuradas e colocadas em ordem de todas as coisas. Isso é o que está escrito nos recados que Lucas deu a Teófilo, de todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Mentira! Cerca de 77% de João também não está. E por que há uma comparação gráfica aqui só de Marcos, Lucas e Mateus? Porque são tidos como evangelhos sinóticos. Então volte no início da série Atos de Paulo e dê uma olhadinha em todos os comentários que eu já fiz. Beleza? Eu não quero tomar o tempo de vocês, não. Isso aqui não é especulação. Isso daqui, eu voltei de volta aqui. E isso daqui também não é especulação, tá? Tá em qualquer Bíblia, qualquer Ferreira de Almeida, qualquer Bíblia de Jerusalém, qualquer King James, tá bom? Então não é especulação. Aí avançando, voltando agora para as hipóteses.